Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, acho que dá pra gente dizer que esse é um momento único no que diz respeito ao lançamento de histórias do Conan no Brasil. Acho que nunca nós vimos tantas histórias do Cimério sendo publicadas aí no nosso país. A gente tem aquele momento ali dos anos 80, principalmente final dos 80, começo dos 90, próprios anos 90, no qual saíram muitas coisas assim, saíram muitos gibis do Conan, mas basicamente o que nós tínhamos eram os quadrinhos publicados pela Marvel. Hoje, esses quadrinhos publicados pela Marvel estão sendo republicados no Brasil, mas está saindo muito mais coisa. Deixa eu pegar e elencar um pouco. Nós temos aí os ônibus que a Panini publica. Esses ônibus, eles trazem as histórias da Conan o Bárbaro. Já foram aí 5 ônibus. Nós tivemos também a coleção A Espada Selvagem de Conan, que trouxe todas as histórias do Conan que saíram nessa revista. Enfim, foram 75 volumes. Nós temos os ônibus da Dark Horse, tem aí uns 5 também, lançados pela Mitos, que traz as histórias do Conan que foram publicadas pela Dark Horse. Nós temos os integrais da Glennar, que são publicados pela Pipoca Nanquim, quando a Dark Horse sai pela Mitos. Cara, fora os livros do Conan, né, os contos do Conan que saíram aqui também pelo Pipoca Nanquim, o Conan da Titan, que deve sair daqui a um tempinho, as histórias recentes da Marvel que saíram, enfim, é bastante coisa do Conan sendo publicado. Saiu aquele Conan italiano também, que saiu pela Red Dragon, enfim, é muita coisa. Teve esse lançamento recente aqui pela Panini, Conan o Bárbaro, A Espada Selvagem em cores. Esse soa como um lançamento um pouco menor, não é uma coleção, é uma edição única, mas esse é um lançamento que ele, de alguma maneira, ele preenche uma lacuna para quem acompanhou a coleção da Espada Selvagem de Conan. Por quê? Aqui nós temos histórias coloridas no estilo Espada Selvagem de Conan. Deixa eu explicar isso. O que acontece? O Conan, quando ele começou a ser publicado pela Marvel, se você não conhece o Conan não surgiu nos quadrinhos, ele surge nas revistas Pulp e nos anos 70 a Marvel licencia publicar suas histórias. A primeira revista do Conan foi Conan o Bárbaro, que ela era uma revista do tamanho, formato americano, de gibi de super-herói e também era colorida. Logo em seguida, o Roy Thomas vai ter a ideia de lançar uma revista maior, uma revista em formato magazine. Isso aqui está esse formato Espada Selvagem de Conan. Deixa eu mostrar para vocês um pouco a diferença. Olha só, aqui é a revista de super-herói, um pouco a revista em formato magazine. Acho que dá para sacar um pouco a diferença, né? Então, sai a revista em formato magazine. Essa revista em formato magazine, ela fazia com que as histórias do Conan saíssem da censura autoimposta pelas editoras, o famoso Comic Code. Havia umas regras que as histórias tinham que seguir para ter aquele selo de Comic Code na capa. E, bom, as histórias do Conan tinham certa violência, certa dose maior de violência. A Espada Selvagem, então, ela sai num formato maior e em preto e branco, então ela não precisa passar por essa censura do Comic Code, que se aplicava mais nas revistas de formato comics, ou seja, esse formato que a gente está acostumado de super-herói. Bom, então essas são histórias um pouco mais violentas, que mostram um pouco mais de nudez ou coisas desse tipo. E essas histórias são em preto e branco. Aqui, nessa edição, nós temos 2 histórias que saíram nesse formato Espada Selvagem, mas que são coloridas. E essas histórias elas saíram em 2 revistas da Marvel, em Marvel Comics Super Special 2 e Marvel Comics Super Special 9. No mês que essas revistas foram publicadas, não saiu nas bancas o número equivalente da Espada Selvagem de Conan. Ou seja, essas revistas elas substituíam a Espada Selvagem de Conan naquele mês. Tanto que aparecia a Marvel Comics Super Special, embaixo, Severed Sword of Conan. Enfim, é como se ela fosse a edição da Espada Selvagem, só que colorida, né? Enfim, a própria capa entrega isso. A primeira história que está nesse encadernado, que saiu na Savage Sword 2, Savage Sword não, saiu na Marvel Comics Super Special 2, é A Vingança do Bárbaro. Roteiro do Roy Thomas, a arte do John Buscema, a arte final é do Alfredo Alcala, ou seja, timaço aí na arte. E aqui o Roy Thomas ele vai pegar um conto do Robert Howard que não era do Conan e vai adaptar esse conto para ser do Cimério. Isso era muito comum tanto o tanto o Roy Thomas fazer, quanto outros autores como Sprague de Camp, que
escrevia romances do Conan, fazia isso também. Eles pegavam histórias que o Robert Howard escreveu para outros personagens, faziam adaptações para essas histórias serem do Conan. Nós vemos uma situação assim. E nessa história nós temos o Conan na época dele que ele era pirata. E deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer. O navio dele vai ser abordado. Como os seus piratas estão bêbados, eles vão ser mortos e o Conan vai estar sozinho, vai perder. E ele vai falar com o captor dele, com aquele que o capturou, que ele sabe de um tesouro, ele vai até buscar esse tesouro, e então ele posterga aí a sua sentença de morte. E aí a história vai a partir disso. Esse capitão possui um passado bem cruel, e ele e o Conan na história serão tanto adversários quanto parceiros. Enfim, essa é a história. E vamos ver o Conan numa ilha onde supostamente está o tesouro, enfrentando bárbaros dessa ilha, enfrentando uma serpente gigante. Deixa eu mostrar para vocês. Enfrentando uma serpente gigante. E aí a aventura corre. A segunda história também tem arte do John Buscema, roteiro do Roy Thomas, só que a arte final é do Tony DeZuniga. Também é outro fera. Essa segunda história se chama A Trilha do Deus Manchado de Sangue. Se a primeira história se passou inicialmente no mar, depois aí numa espécie de ilha ou num trecho do continente que era pouco habitado, não importa isso agora, mas ela começa no mar, a segunda história ela se passa num ambiente mais desértico e ela também vai envolver um tesouro. Mais uma vez o Conan vai se aliar ao adversário, a adversários, né? E aqui, como no primeiro conto, né, os adversários podem traí-lo a qualquer momento. Essas duas histórias, tanto a Trilha do Deus Manchado de Sangue quanto a Vingança do Bárbaro, são histórias típicas e que funcionam muito bem. Nós temos aqui tesouros, bárbaros, ameaças ancestrais. A segunda história ela traz mais elementos sobrenaturais do que a primeira. E a segunda história, o Robert Howard está adaptando uma história do Sprague de Camp. Sprague de Camp adaptou o Robert Howard e o Roy Thomas vai pegar o Sprague de Camp e adapta para os quadrinhos. Bom, e como eu disse, são histórias típicas, eu diria até que arquetípicas do Cimério. Elementos principais, elementos que são recorrentes nas histórias, eles estão todos presentes. Só que com o Roy Thomas, minha gente, essas histórias dificilmente são ruins. Sendo bem sincero sobre os desenhos, eu prefiro a arte do John Buscema com o Conan em preto e branco. Eu achei o experimento de fazer uma espada selvagem de Conan colorida legal, mas eu não achei que as cores acrescentaram tanto. Não foi aquela coisa assim, as cores são da Marie Severin, que é uma mulher lendária na Marvel, assim, ela teve bastante importância na história da Marvel. Mas as cores dela são aí competentes, a questão não é essa, mas não são cores que me adicionam à experiência. Elas não me fizeram, por exemplo, curtir mais a arte. Ao contrário, eu fico mais impactado com o preto e branco. Não ficou ruim, gente. Pô, Alfredo Alcala, Tony DeZuniga, John Buscema, Marie Severin, não ia ficar ruim. Mas eu prefiro o preto e branco. E você tem preferência? Bota aí nos comentários. O elogio que eu quero fazer à edição, e a Panini manteve a edição brasileira, são os extras. Os extras eles foram pensados para as edições de Marvel Comics Super Special. E nós tivemos os extras aqui, traduzidos direitinho. E deixa eu pegar, tem tanto da edição 2 quanto da edição 9. Tem um extra aqui que é legal, deixa eu pegar para vocês, que é a cronologia do Conan nos quadrinhos da Marvel. Então é um resumo de tudo que teria acontecido com o Conan, com o jornalista que fez. Enfim, são extras bem legais. Quero encerrar dizendo que logo depois que eu acabei de ler isso aqui, eu fiquei sabendo que o Roy Thomas vai vir à CCXP desse ano. Minha gente, vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu dificilmente falo dessas coisas. Eu não sou muito alguém que se empolga com a visita de algum artista, assim. Minha experiência mais legal, tem uma foto com o Chris Claremont na Rio Comic Con, mas no geral eu não me empolgo tanto. Mas, gente, é o Roy Thomas, né? Como foi o Chris Claremont. Roy Thomas é, com certeza, um dos autores mais importantes da história da Marvel. Pelo que fez com o Conan, mas pelo que fez com o universo Marvel como um todo. Achei bem bacana a chance aí de ter um autógrafo do Roy Thomas. Você viu isso? Você achou legal?
bota aí nos comentários. Enfim, Roy Thomas, um dos autores mais importantes da história do Conan e da história da Marvel em dezembro aqui no Brasil. Mas é isso, minha gente. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, curte. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Se gostou, compartilha. Compartilha, lembrar do link da Amazon que fica na edição, fica aí na descrição. Tem o link também da Comic Boom. Comic Boom é uma parceira aqui do canal, tem uma parceiraça aqui do canal. Enfim, vai estar aí na descrição também o link da Comic Boom. Espero que tenham gostado do vídeo, usando os links do canal, seja do canal se manter a melhorar. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.